Como surgiu a Igreja? A divisão entre o Antigo e o Novo Testamento é marcada por suas diferenças. Enquanto o Antigo fala da história de Israel, o Novo fala sobre a Igreja. Isso pode levar muitos a se confundirem sobre qual seria o tema geral da Bíblia. Será que ela estaria falando de duas coisas diferentes? Na verdade, a Bíblia inteira é unificada pelo simples fato de que, do início ao fim, ela conta a história do povo de Deus. Esse povo assumiu formas diferentes ao longo do tempo. No Antigo Testamento, Deus escolheu fazer seu povo em forma de etnia. Por isso escolheu Abraão e sua descendência para representá-lo. Depois de serem libertos do Egito, essa etnia ocupou um espaço geográfico específico, o território de Israel. Em um dado momento, uma dinastia foi divinamente determinada. E, então, reis foram levantados para organizar o povo de Deus em uma estrutura estatal, uma nação. Até este momento, todo o povo de Deus, por mais numeroso que fosse, possuía um ancestral em comum: Abraão. O povo de Deus era o povo judeu. Eles também cultuavam ao Senhor através de um sistema sacerdotal, primeiro no tabernáculo e depois no templo, por meio de sacrifícios e ofertas ordenados por Deus. Depois do sacrifício de Jesus Cristo, tudo mudou. O povo de Deus assumiu uma forma completamente renovada. Enquanto a antiga forma era formada apenas por judeus, descendentes de Abraão, a nova forma passou a alcançar todos os povos, tribos e nações, pessoas que se encontram ao redor de todo o mundo. Jesus Cristo se tornou o rei absoluto do povo de Deus. E agora, ao invés de uma organização monárquica, o povo de Deus assumiu a forma de igreja. Mas o que é igreja, afinal? O termo igreja se origina da palavra grega eklésia, uma assembleia. Quando Jesus afirmou: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja", o que será que os falantes da língua grega entenderam? Entenderam que Jesus se referia justamente a uma assembleia, um grupo ativo de pessoas. Sendo assim, a igreja instituída por Jesus não significa apenas um prédio, uma instituição legal ou um nome genérico para qualquer templo religioso. A Igreja de Jesus aponta diretamente para um grupo de pessoas salvas e regeneradas pela fé em Cristo. A Igreja é a Assembleia do povo de Deus. É válido destacar que Jesus não inventou essa palavra. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega, cerca de 2 a 3 séculos antes de Cristo, o termo Assembleia, ou melhor, Eclésia, foi o escolhido para traduzir diversas menções ao povo de Israel. Assim, Jesus sabia que a expressão igreja já apontava para o seu povo, o povo de Deus. Quando Jesus voltou aos céus, os apóstolos logo formaram a primeira comunidade cristã, a primeira Assembleia de Jesus Cristo em Jerusalém. Esse era o lugar mais óbvio para se formar a primeira igreja. Afinal, era lá que o templo se encontrava e que o primeiro público-alvo do Evangelho estava. Pouco tempo depois, os primeiros avanços missionários se iniciavam. Apóstolos de Jesus saíram de Jerusalém com o objetivo de anunciar o Evangelho como Jesus havia ordenado. Em todo lugar que a mensagem do Evangelho era anunciada, uma pequena comunidade era formada. Isso não foi por acaso, pois o plano de Jesus inclui a proclamação das boas novas e a formação de igrejas por onde seu nome fosse anunciado. É através da igreja, essas comunidades locais, que os salvos em Cristo se relacionam, cultuam, crescem e amadurecem, aprendem a viver e são corrigidos. Nelas, o povo de Deus é instruído, pode participar ativamente da obra do Senhor, usando seus talentos e dons espirituais. Sendo assim, não podemos ter dúvidas. A igreja ocupa uma posição de destaque em todo o esquema divino para a vida do povo de Deus na atualidade. Diversas metáforas são usadas pela Bíblia para se referir à igreja, como noiva, uma imagem usada para se referir à união que acontecerá no futuro, quando Cristo voltar e, sendo o noivo desejado, se encontrará com sua noiva remida. Há também a metáfora do corpo, que remete à unidade necessária entre os crentes em Jesus. Todos desempenhamos nossas partes e, juntos, compomos o mesmo corpo. Há ainda o termo templo, que no Antigo Testamento era o lugar de habitação do Senhor. Na Nova Aliança, porém,
Deus habita no coração dos crentes, através do Espírito Santo. Sendo assim, somos templos do Senhor. A igreja também é chamada de família de Deus, pois, mais que um povo em geral, os crentes em Jesus se tornam uma família. Isso porque, através do sacrifício de Jesus, Deus nos perdoa e nos adota como seus filhos. Dessa forma, nos tornamos herdeiros da herança de Jesus. Uma outra metáfora usada é o ramo de videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Estes ramos não devem ser entendidos como apenas os judeus. Os gentios também foram alcançados pelo sacrifício de Jesus. A igreja, como conhecemos hoje, é fruto de séculos de transformação e dedicação, com teologias desenvolvidas e culturas propagadas. A igreja está em um constante processo de reforma e autoexame, para que se aproxime cada vez mais de seu papel bíblico principal, ser sal da terra e luz do mundo. Carregamos o chamado especial de propagarmos as boas novas de Jesus Cristo. Quando a igreja foi fundada, ela precisaria se organizar e se proteger de heresias e líderes mal intencionados. Como isso seria feito, já que agora o povo de Deus não estava mais reunido em um único espaço geográfico? Deus guiou seus servos a escreverem cartas endereçadas a várias igrejas, contendo doutrinas, ensinos, correções e encorajamentos. Muitas dessas cartas foram preservadas no Novo Testamento, e entre elas temos as que foram escritas pelo grande apóstolo Paulo. Se prepare, porque, nas próximas semanas, nos dedicaremos a estudar cada uma delas. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!